Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar novamente sobre Daisy Jones and the Six, só que dessa vez a gente vai falar comentando sobre a temporada inteira, que Daisy Jones infelizmente chegou ao final. Eu tô muito triste com essa notícia, mas a gente vai comentar então sobre tudo que a gente teve nessa temporada aí de Daisy Jones and the Six, nessa série. E antes da gente começar, eu já te peço, se você gosta aí de ver adaptações de livros que foram feitas tanto para filme quanto para série, já se inscreve aqui no canal que eu sempre trago as novidades para vocês. Quero contar aqui pra vocês que a Lola Salgado também vai estar lançando um livro agora em abril lá no Kindle, que é Os Espinhos Entre Nós, e eu, como parceira dela, vou estar contando pra vocês tudo sobre esse livro. Vai ter vídeo em todos os lugares sobre esse livro, então pra você não perder nada sobre o livro novo da Lola Salgado, já me acompanha também nas minhas redes sociais pra você ficar por dentro não só disso, mas também de outros livros que eu sempre acabo levando resenha pra vocês por lá, e também anunciando novidade aí de filme, de série que a gente vai tendo. Também deixa o seu like nesse vídeo que me ajuda bastante, assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo, aí ele pode divulgar o meu canal pra mais gente, divulgar esse vídeo pra mais gente, e eu posso trazer cada vez mais vídeo aqui pra vocês. Então é isso, roda a vinheta e vamos falar sobre Daisy Jones and the Six. Quero te avisar aqui que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Daisy Jones and the Six. Tem vídeo aqui no canal de primeiras impressões sobre a série, então tem um vídeo sem spoiler nenhum, tá bom? Eu vou deixar esse outro vídeo meu no card também fixado nos comentários pra você poder ir lá assistir. Bom, depois que eu cheguei ao final, então aí tanto do audiobook de Daisy Jones quanto da série também, eu acabei acompanhando os dois quase que ao mesmo tempo. Inclusive, eu queria muito falar que quando eu assisti o último episódio de Daisy Jones, eu não tinha terminado de escutar o audiobook ainda. Então eu fiquei muito surpresa com muitas coisas quando eu tava assistindo a série, mas eu tô me adiantando um pouco. Eu vou chegar nessa parte pra falar aí sobre esse final de série. Enfim, como então eu fui acompanhando aí o audiobook quase que ao mesmo tempo que estavam saindo os episódios da série, eu gostei do resultado que a gente teve, tá, aqui na série, ainda mais considerando que a gente tá tendo uma produção audiovisual. Eu até gostei, mas teve alguns pontos, assim, na série que me incomodaram. Uma das coisas aí que eu esqueci de falar no meu outro vídeo sobre Daisy Jones, que a gente tem logo nos primeiros episódios, mas eu realmente acabei esquecendo de falar pra vocês, é que eu não gostei do fato de que a Daisy se chama Margaret. Não faz sentido, gente. No livro ela tem o nome de Daisy Jones, ela é conhecida como Daisy Jones, e na série ela tem o nome de Margaret, só que como a gente vai ver toda essa questão de que os pais dela não ligam pra ela, não dão atenção pra ela, é quase que como se os pais dela não quisessem ter tido ela de filha, ela tem toda essa questão, né, interna com ela mesma, enfim. Então ela cria esse outro pseudonome, esse outro nome aí pra ela, que é Daisy Jones, mas o nome dela é Margaret, e pra mim não faz sentido. Outra coisa que eu não gostei, o beijo do Billy e da Daisy. Eu tenho muitas coisas, assim, que envolvem essa toda questão do beijo deles. Tanto o primeiro, lá, quando a Daisy não queria gravar uma certa música, e aí depois que o Billy beija ela, ela vai lá e arrebenta gravando a música, quanto no final. Tá, eu vou comentar já sobre os dois ao mesmo tempo, vamos falar assim. Por quê? No livro, a gente também tem, não tem eles se beijando, mas a gente tem muito essa tensão entre os dois, né? Que não só uma tensão porque eles têm a personalidade muito forte, né? E os dois têm a personalidade de líderes, né? A Daisy tinha a carreira dela como cantora solo, então tudo que ela fazia ela mesma resolvia, né? Porque era a carreira apenas dela. O Billy como líder da banda, e quando junta os dois que a gente começa a ter, vamos falar assim, essa explosão, né, rolando entre eles. E mas ao mesmo tempo, além de a gente ver que tem toda essa questão de que eles querem fazer a música do jeito deles, porque é como eles sempre fizeram, e aí tem que se adaptar a fazer a música com uma outra pessoa, também você tem que se abrir para conseguir fazer a música com uma outra pessoa, e enfim, a gente vê que também tem uma tensão muito grande, mas de desejo, né, um pelo outro. Eles sentem muito desejo um pelo outro. E quando eles estão contando as coisas ali no livro, o livro não te dá isso de, eles se beijaram. vai da sua interpretação conforme você tá lendo ou você tá escutando o audiobook, né? Você que vai olhando e falando,
eu acho que rolou alguma coisa entre eles nessa parte, ou eu acho que não rolou, e enfim. E a interpretação que eu tive escutando o audiobook é que, por mais que o Billy e a Daisy sentissem uma atração muito forte um pelo outro, o Billy não trairia a Camila, porque a Camila é um grande amor da vida dele, né? A Camila é a mãe das filhas dele, eles construíram uma relação bonita, né? Eles construíram uma família. Por mais que não fosse perfeito, né, o casamento deles, eles tivessem problemas, assim, como em todo relacionamento, o Billy nunca deixaria a Camila, sabe? A Camila que passou por muita coisa pra conseguir ter o Billy sóbrio, e esse Billy que a Daisy conhece e que em um passo de mágica a Daisy poderia estragar, sabe? Então eu não gosto desse beijo dos dois, porque pra mim é traição, né, do Billy com a Camila, e é uma coisa que eu, lendo o livro, não vejo o Billy fazendo. Lá no final também, eu não gostei, eu tava meio... Billy, é sério que você tá achando que a Camila simplesmente te largou? Tudo bem, ele tá com motivos, né, e a Camila também tá com motivos pra não querer mais ficar com o Billy, porque ela vê que rola realmente alguma coisa ali entre a Daisy e ele. Aí o Billy fala que, né, ele beijou a Daisy realmente, e enfim. E tem muita coisa, né? E o Billy também descobre que a Camila possivelmente traiu ele com o Ed. Inclusive, essa é uma outra coisa que a série insinua pra gente. A série acrescenta isso nessa relação da Camila e do Ed, e dá a entender que a Camila traiu o Billy com o Ed. E novamente falando, é uma coisa que eu também não vejo a Camila fazendo. Por mais que o casamento esteja difícil com o Billy, eu não vejo, e lendo o livro não vi ela traindo o Billy, sabe? Não é a interpretação que eu tive. Então eu não gostei, mas voltando ao que eu tava falando aí lá do final, a gente tem toda a questão, então, de que o Billy tá ali beijando a Daisy, falando, não, eu vou ficar com a Daisy. Simplesmente um fala assim, abrindo mão de tudo que ele enfrentou com a Camila pra eles conseguirem estar com a vida que eles têm hoje por causa de uma coisa que ela descobriu e ele descobriu. Tudo não é coisa simples, né? É uma traição. Mas mesmo assim, eu não gosto desse final, sabe? Eu não gosto dos beijos que rolam entre o Billy e a Daisy durante a série inteira. Eu acho que não precisava, que podia só ficar exatamente como o livro, que é, ó, eles estão contando que aconteceu isso, agora vai da sua interpretação falar se, né, eles tiveram realmente algum rolo, se eles realmente chegaram a ficar juntos ou não. Aí é com cada um. Então eu gosto mais nessa parte, nesse quesito aí de relacionamento de Billy e Daisy, eu gosto mais do livro. Eu gostei bastante que aqui na série a gente teve muito mais, eu acho, da Karen e do Graham, né, do relacionamento deles. E, gente, a Karen é muito maravilhosa. Pelo amor de Deus, eu gostei muito dela, porque quando a gente vai ver aqui, pegar as mulheres que a gente tem na série, a gente vai ter cada uma delas tendo uma visão sobre uma coisa, né? Sobre as coisas que seriam comuns ali para todas as mulheres, vamos dizer assim. Então a gente vai ver, por exemplo, a Karen falando, né, que ela tá sentindo atração pelo Graham, que eu gostaria de ficar com ele, mas ao mesmo tempo ela não quer expor isso pra mídia, porque a maioria das pessoas, né, de público ou jornalistas, iria ver e falar, então ela tá na banda porque ela namora com ele. E não é assim, né? Hoje a gente sabe que ainda existe pessoas que têm essa visão, né, às vezes porque a Karen era a única mulher da banda, né, até a Daisy chegar. Inclusive a Karen é a única mulher da banda por muito tempo, porque não é tão rápido como na série, né, que a Daisy se junta aos The Six, demora um tempinho. A gente vai ter toda essa questão, porque a Karen é a única mulher da banda e tem toda essa questão que ela fala, né, de ser mal vista se ela assumisse um relacionamento já com o Graham, que é uma coisa que até hoje muita gente enxerga, né, muita gente fala, muita gente tem essa opinião. Imagina nos anos 70, né, nos anos 70 tudo era muito mais difícil para as mulheres e era muito mal visto. E além disso, a gente vai ter toda a questão também de quando a Karen engravida do Graham e ele quer que ela, basicamente, largue a banda e vá viver a vida dela de mãe. Só que não é esse o desejo dela, né? Ela não quer ser mãe, ela nunca quis, acabou sendo um deslize. E aí nessa parte, inclusive, eu acho que tem muito também a questão de aborto, de
se a mãe deveria poder abortar o filho ou não. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto polêmico e não é esse o objetivo. Mas eu gosto, então, também dessa discussão, porque a gente vai ver, é o que eu tava falando pra vocês, a gente tem várias visões dessa questão sobre ser mãe, né, aqui na série. Então, a Camila, que tava com muito desejo de ser mãe, e é uma mãe maravilhosa lá pra Júlia. Aí a gente tem a Daisy falando que ela não quer ser mãe, e a Camila só olha pra ela e fala: espera um tempo, né? Quem sabe daqui a uns anos a sua opinião mude. Enfim, inclusive no final da série a Daisy realmente se torna mãe, né? Lá no final da história a gente vê ela com a filhinha dela, que é muito, muito bonitinho esse momento. E a gente tem a Karen simplesmente falando: não, eu não quero ser mãe, eu não quero carregar uma criança junto comigo quando eu estiver em turnê, ou eu não quero ter que largar a minha carreira de cantora, de tentar se tornar uma cantora de sucesso por causa de uma criança. E o Graham fala que não, que ela tem que continuar com o filho, enfim. Inclusive, basicamente, por isso que eles terminam, né? Porque a Karen aborta o filho e o Graham fica meio: caramba, mano, você não me contou, você nem me consultou. Só que é muito, acho que, uma questão de que aqui a gente pode ver que no final das contas, o bebê ia sobrar pra Karen, porque o Graham não comentou sobre ele largar a vida dele também ali de popstar pra ir ajudar a cuidar do filho ou filha dele, entendeu? Então isso acaba sobrando tudo pra Karen. Então tem muita discussão em cima disso, e eu gosto muito da personagem da Karen por trazer tudo isso, sabe? Por ter uma visão aí sobre algumas coisas que envolvem as mulheres, né, como essa questão de ser mãe, e a cabeça dela ser diferente e mostrar: não, mas olha isso aqui, sabe? Tente pensar de uma outra forma. Então, a Karen é muito maravilhosa, eu gostei bastante de ver mais dela e do Graham. Por mais que no final eu já soubesse que eles vão terminar, que eles não ficariam juntos, eu gostei bastante de ver sobre eles. E falando aí sobre uma outra coisa que eu gostei, foi da personagem da Simone aqui na série, porque a gente tem ela no livro, mas ela não é tão presente quanto ela é na série, né? Que a gente tem alguns episódios com bastante foco nela, e eu gosto também muito dela e da discussão toda que ela traz na série, porque a gente vai ter aqui uma mulher negra e lésbica querendo ser famosa nos anos 70. Se já era difícil você conseguir se tornar famoso sendo mulher, imagina também sendo negra e lésbica. A gente vê que as oportunidades elas se reduzem ainda mais, né? A gente vê o quanto a Simone batalha para ela conseguir chegar onde ela quer, que é ter muito sucesso. Inclusive, é até um certo debate que a gente tem entre ela e a Daisy, né? Porque ela tem toda a questão lá da Daisy na Grécia, que a Daisy não quer voltar para fazer a turnê lá com os Six, e a Simone meio que fala para ela: meu, abre o seu olho, sabe? Tenha noção de que o que tá acontecendo com você, os privilégios que você tem por ser bonita, por ser branca, por cantar muito bem e já estar numa banda de sucesso, e que a Simone não tem os mesmos privilégios, sabe? Então aí também tem toda essa questão que a Simone meio que joga na cara da Daisy, mas que serve muito e que eu gosto muito. E aí, assim, a gente tem toda essa questão que eu falei pra vocês. A Simone batalha muito pra chegar lá, né, e conseguir a carreira de cantora dela. E aí, quando chega lá no último episódio, a gente descobre que a Simone basicamente abriu mão da carreira dela pra ficar com a Bernie. Aí, gente, eu não sei, não é que é uma decisão que, eu não gosto. Eu acho fofo, mas eu acho que não combina com uma personagem. Porque, meu, a Simone batalha muito pra ela conseguir ter a carreira dela, né, de sucesso. Tem até toda a questão lá de que tem uma hora que acho que é a produtora dela que fala: ó, pra a gente conseguir continuar com a sua carreira e fazer você continuar tendo muito sucesso, você vai ter que abrir mão, aí a gente vai ter que... você não vai poder ser vista por ninguém com a Bernie, com a namorada dela. E aí, é nessa parte que ela pega e escolhe a namorada em vez da carreira dela. Então não é que eu não gosto. Não tô falando que ela deveria ter escolhido a carreira dela. Só que eu não acho que combina com a personagem, entendeu? A personagem passa por tanta coisa, luta por tanta coisa, pra no final abrir mão da carreira dela? Não sei se eu gosto muito disso. Não tô falando que também seria certo ela ficar ofuscando a Bernie, né, ou terminar com a Bernie, ou realmente só fazer de um jeito que ela não apareça na mídia pra poder continuar com o relacionamento. Então, não tô falando que isso é certo, tá?
Eu só realmente achei que a decisão não combina muito com a personagem. Bom, eu já falei pra vocês no comecinho sobre Billy, Daisy e Camila, mas eu quero voltar a falar sobre eles, porque eu tenho mais algumas coisas para comentar, até porque eles são os grandes protagonistas da série, né? Então eu quero voltar para falar sobre eles. E assim, eu gosto de algumas mudanças que a gente teve na série envolvendo algumas das relações deles, né? Então aí, por exemplo, eu gosto da cena de que quando a Daisy tem overdose, quem acaba socorrendo ela na série é o Billy e não o Nick, e eu gosto dessa mudança porque mostra que o Nick realmente é um babaca. A única questão é que eu não gosto da decisão da Daisy de acreditar de primeira no que o Billy tá falando, sabe? A hora que ela acorda, ela olha, ela sente que o Nick tá enganando ela, né? Porque o Nick tá querendo dizer meio que, se eu não me engano, é que ela teve uma overdose, um negócio assim, e que vão falar assim, o Nick quer sair como o herói, e a Daisy, ela sente que tem alguma coisa errada, aí ela vai atrás do Billy e pergunta pro Billy, e a primeira coisa que o Billy fala, ela tá acreditando, entendeu? E eu olhei e falei, mas você já acreditou assim logo de primeira no que o Billy tá te falando? Você tem certeza disso? Claro, não tô criticando porque o Billy tá contando a verdade pra ela, ele não tá mentindo. Só que é meio estranho, né? A Daisy tem tanta treta com o Billy, a primeira coisa que ela faz é perguntar pra ele e acreditar nele logo de cara. É meio estranho, né? Mas também o Nick é um idiota, né? Eu tenho ranço do Nick. Tudo que ele faz ali pra separar a Daisy da banda, pra fazer a Daisy e a Simone brigarem, gente do céu. Ele é horrível demais, pelo amor de Deus. Eu tava achando, quando eu tava assistindo a série, que a gente não ia ter. Mas aí chegou no pedaço que teve, aí eu falei, não, mas realmente, né, não pode não ter o Nick na história. O Nick é um personagem também muito chave dentro da história, dentro de tudo que acontece. Então a gente não pode não ter o Nick na história. E nessa questão da overdose da Daisy, eu gosto que eles não tiveram medo de pesar a mão mostrando ela com drogas. Mas eu não gosto que no resto da temporada eles aliviaram, sabe? Porque a verdade é essa, gente, eles aliviaram muito aqui na série. Porque no livro, a Daisy tá sempre doidona. E não é um pouquinho, como mostra na série, é muito. Ela tá sempre bêbada, ela tá sempre drogada, tá sempre doida. E aqui na série é mais quando... inclusive uma coisa que eu senti que faltou é o Nick influenciar mais a Daisy. Não só nessa questão de relações dela com as outras pessoas, mas também na questão das drogas. Porque no livro... O Nick influencia muito a Daisy, né? Falando pra ela, não, você precisa da droga. Não, você não pode parar. Não, vamos fumar mais um pouco. E coisa do tipo. E na série quase não tem essas coisas, né? Do Nick influenciando ela e fazendo cada vez ela se drogar mais. Então, pra mim, faltou. Eles suavizaram aqui e na série inteira. E eu acho que falta mais disso, sabe? Da Daisy mais doida ali em questão das drogas. Porque faz meio que parte da personagem, né? Se a gente for ver só no livro, praticamente faz parte ali da personagem. Uma outra cena que eu acho que faltou na série foi da Camila enfrentando a Daisy, que no livro tem lá a parte que a Camila ajuda a Daisy a entrar no quarto, né? Porque a Daisy tá tão doida que ela não consegue nem abrir a porta do quarto dela do hotel. E a Camila que encontra ela, e a Camila fala pra ela, olha, é o seguinte, você pode estar apaixonada pelo Billy, né? Pode ser que ele também sinta uma atração por você, mas ele nunca vai me deixar. Porque eu sou a mãe das filhas dele, a gente tem uma família, e ele não vai me deixar nunca por conta disso. E eu, vamos falar assim, coloco ele de volta no chão, não deixo ele sair bebendo por aí, se matando com isso. Então você pode gostar dele, mas no final das contas é comigo que ele vai ficar. E a gente não tem essa cena na série, a gente tem um diálogo, mas é a Daisy que fala pra Camila, então, eu sei, ele vai ficar com você, sabe? Ele nunca vai querer deixar você, e pra mim falta isso. Aí assim também, tanto no livro quanto aqui na série, gente, eu acho muito raso como o Billy volta a beber, né, no final da história. Que assim, eu acho que na série isso é um pouco mais profundo e pega mais num outro ponto do Billy do que no livro. Porque no livro, basicamente, ele tá muito confuso sobre ficar com a Camila ou com a Daisy e ele volta a beber. Na série, a gente tem a questão de que ele descobre que a Camila traiu ele, né? É por isso na série que ele volta a beber. E eu gosto mais do motivo do Billy voltar a beber na série do que no livro. Porque no livro eu acho muito raso de...
Aí agora eu vou ficar com a Camila ou com a Daisy? Vou deixar a cara aqui de novo. E aí o que eu tô falando pra vocês que eu acho raso é que assim, um fã reconhece ele e fala, então, você é o Billy, não sei o que, não, vou te pagar uma bebida. E o Billy aceita. Ele não sabe nem quem é a pessoa, ele nem conhece a pessoa. Não, ele pega e aceita e já enche a cara de novo. Eu acho que o modo como ele volta a beber é muito raso, assim, sabe? É muito besta, tanto no livro quanto na série. Mas as motivações por trás disso, eu gosto mais das motivações da série. Porque eu acho que na série ele tem mais motivos pra isso do que no livro. E pra mim, uma cena que eu tava esperando muito ver nesses 2 últimos episódios, a gente não teve, foi a apresentação deles no programa e a apresentação lá que tem o Billy e a Daisy. Que no livro, gente, é uma apresentação muito intensa, né? É uma apresentação, assim, que todo mundo olha e fala, caramba, tem alguma coisa rolando entre eles. Que é quando a Camila fica mais com a pulga atrás da orelha. Porque, assim, até que no livro todo e na série toda também, ela sente que pode ser que tenha alguma coisa entre os dois, que os dois sintam uma atração ali um pelo outro, mas em nenhum momento ela trata a Daisy mal, né? Em nenhum momento ela duvida da Daisy de fato. Ela começa a duvidar deles depois dessa apresentação, né? Depois dessa apresentação no programa, que todos eles cantam e enfim. E quando acaba, o Billy olha e fala, então, Daisy, vamos voltar lá e vamos cantar tal música? E aí eles voltam, gente, desculpa, eu não lembro o nome da música, mas eu sei que é uma apresentação assim só no piano, e que a própria Karen fala também, inclusive, fala, mas a pianista sou eu, sabe? A tecladista sou eu, e ele tá tocando no meu lugar. Quem devia estar acompanhando a Daisy então nessa música era eu. E tem uma tensão muito grande entre os dois, não, né? Nem tensão, é atração. Tem uma atração entre os dois muito grande quando você lê isso no livro, muito, muito grande, que é quando a Camila fica mais em dúvida entre se rola alguma coisa entre os dois ou não. E pra mim falta muito essa cena aqui na série, porque eles cantam uma música nesse programa, aí eles cantam a música assim, um olhando pro outro, mas não passa disso, entendeu? Não dá pra você olhar e falar, tá rolando alguma coisa entre os dois, você só olha e fala, estão cantando juntos, entendeu? Porque eles são os vocalistas da banda. Então, pra mim, falta essa série que era muito importante pro desenvolvimento, vamos falar assim, de relacionamento do Billy e da Daisy, e que é aí que começa a surgir várias confusões, vamos falar assim. Gente, eu preciso falar que teve um pedaço aqui nesse final da série, eu chorei tanto assistindo. Desde quando o Billy tá lá beijando a Daisy e aí ele fala, não, a gente pode ser quebrado juntos. E aí a Daisy olha e fala, tá, mas eu não quero ser quebrada. E a verdade é que eu até gosto do Billy e da Daisy como um casal, tipo assim, vamos falar. Mas eu tenho plena consciência de que não era pra eles ficarem juntos naquele momento. Porque a gente vê o quanto os dois começam meio que iriam começar a se autodestruir, né? O Billy voltando a beber igual um doido, virando alcoólatra de novo, a Daisy usando muita droga, e isso ia levar os dois à morte. Então não ia dar certo, principalmente por conta disso. E eu gosto muito, então, dessa parte que o Billy olha pra... tá lá beijando ela antes da música Bis, no último show, e aí ele fala, não, a gente pode ser quebrado juntos, e a Daisy só olha pra ele e fala, mas eu não quero continuar sendo quebrada, sabe? Ela vê que não é aquela vida que ela quer, ela não quer continuar sendo drogada pra sempre e com outra pessoa que também vai estar se drogando. Ela não quer aquilo. E aí eu chorei muito na cena, na parte que eles, acho que é Honeycomb, né, Look at Us Now, que eles vão cantar, acho que é a última música. E aí a Daisy só olha pra ele e fica tipo, pode ir, né, atrás da Camila aí, enfim. E aí você vê a dor assim no olhar do Billy, de olhar e falar, meu, eu queria muito ficar com a Daisy, mas eu não posso, porque esse relacionamento nosso não vai ser bom, não vai dar certo. E aí ele hesita, começa a querer chorar em cima do palco e vai embora. E eu chorei muito nessa parte toda, porque eu olhei, sabe, você vê o sofrimento do olhar dos dois. Inclusive o Sam Claflin e eu esqueci o nome da atriz que faz a Daisy, me desculpa. Mas a atriz que faz a Daisy e o Sam Claflin, gente do céu, que atuação deles, principalmente nesse último episódio, nessa parte que você vê o sofrimento, a dor no olhar dos dois de não poderem ficar juntos. E aí eu chorei eu chorei descobrindo que quem tava fazendo o documentário todo era a filha do Billy, a Julia. Eu não tava esperando por essa reviravolta.
honestamente, porque como eu falei pra vocês, eu não tinha terminado de ouvir o audiobook até o final, então eu não sabia desse final, e nem que a Camila tava doente e a Camila morreu. Gente, eu não reparei nem que ela para de aparecer no documentário, não tinha reparado nisso, honestamente. Não vi, aí ela tava doente, ela morreu, ela tava usando peruca nas gravações. Falei, gente, eu não reparei nada disso. Eu fiquei muito surpresa com tudo isso e chorei pra caramba. E nesse final todo de Daisy Jones, foi um final pra mim muito sofrido, mas ao mesmo tempo eu gosto, assim, de toda a trajetória da série, de toda a adaptação. E nesse último episódio dá pra gente ver muito bem que cada um deles teve os seus motivos pra sair da banda, sabe? Não foi uma única coisa que fez todos eles saírem da banda, eles tiveram os seus motivos, né? A Daisy lá por causa toda a questão dela com o Billy, mas também da mãe dela, que inclusive eu gostei muito do que a Daisy falou pra mãe dela, que a mãe dela liga pra ela do tipo, então, você tá falando que você é órfã, você podia lembrar da sua mãe de vez em quando, mas ser interesseira, sabe, na Daisy, porque a Daisy tá sendo famosa, porque a Daisy tá ganhando o dinheiro dela e enfim, e eu gosto muito do que a Daisy fala pra ela, então, quando você sentir saudade de novo de ouvir a minha voz, você pode ligar o rádio, você não precisa ligar pra mim. Gostei muito, muito que a Daisy fez isso, então tem toda essa questão de que realmente os pais dela nunca ligaram pra ela, isso é uma coisa que volta à tona nesse último episódio, que aí faz ela voltar a tomar, a se drogar demais antes do show, e aí ter o último show dela e ela olhar e falar, não quero mais continuar da banda, tem essa questão, mas também, se eu não me engano, é porque a Camila fala pra ela, é melhor você deixar eles, entendeu? Porque sua relação com o Billy não vai dar certo e se você continuar na banda vai ser pior pra você. Então a gente tem os motivos da Daisy, a gente tem os motivos do Billy, tem a questão da Karen e do Graham, tem o Ed, todos eles acabam tendo seus motivos. Acho que o único ali que ia continuar de fato na banda era o Warren e a Karen, né? Porque eles estavam dentro do ônibus realmente pra ir pro próximo lugar e continuar a turnê, e o resto, todo mundo ali da banda que vai embora. Mas eu gosto que a gente entende as motivações de cada um, o que levou cada um deles a deixar a banda. Aí, como eu tava falando pra vocês, eu gosto então dessa adaptação de Daisy Jones and the Six. Eu acho que é uma adaptação bem feita, principalmente porque em algumas coisas a gente tem que levar em conta que é uma adaptação audiovisual, né? Então nem tudo que a gente tem no livro ficaria tão bom assim na série. Como eu falei pra vocês, a questão do sexto integrante dos The Six, né? Que é um personagem que no livro ele quase não aparece. Então não faz sentido eles pagarem uma pessoa pra estar ali, pra depois a pessoa não aparecer, sabe? Não ter profundidade na série, ser só um figurante. Então realmente eu gosto dessa explicação que a gente tem na série e eu gosto da adaptação. Assim, eu que escutei o audiobook, particularmente falando, eu acho que a série não substitui o livro. Você pode assistir a série, você pode assistir o livro e você pode ler o livro, que vão ser duas experiências diferentes. Mas eu gosto da adaptação, eu gostei muito de ver o resultado de Daisy Jones. Como eu falei pra vocês, eu gostei muito do elenco, eu gostei muito aí do Sam Claflin com a atriz que faz a Daisy, que eu não lembro o nome agora. Eu acho que eles fazem realmente muito o Billy e a Daisy, como se o Billy e a Daisy tivessem saído do livro de verdade, sabe? E eu já tinha falado pra vocês que o Sam Claflin, quando ele aceita fazer trabalho, independente de qual seja, a maioria dos trabalhos dele é de adaptação de livro, né? Mas todos os trabalhos dele são incríveis. Ele não faz qualquer coisa, ele não entrega qualquer coisa. Quando ele aceita fazer um trabalho é porque ele sabe que ele vai mandar muito bem fazendo aquele personagem. E não é diferente aqui com o Billy, ele arrasou demais. Eu gostei muito das músicas de Daisy Jones and the Six, eu tinha esquecido também de falar disso no meu outro vídeo. Mas eu gostei muito das músicas. Eu vi algumas pessoas falando, né, que a letra da música do livro e da série são diferentes. Mas a gente tem que levar em consideração que, assim, gente, a autora escreveu, a Taylor Jenkins Reid escreveu no modo ali realmente de autora, né? Olhando e falando, não, acho que vai ficar bom assim, e enfim. Mas na hora que foi colocada ali pra cantar mesmo, pra tornar uma música, acabou que a letra não ficou tão boa assim pra uma música, né? Então ela preferiu chamar pessoas que realmente são produtores de música pra estar fazendo músicas que encaixem ali com aquela letra, ou aproveitem um pouco daquela letra, mas ao mesmo tempo fique boa, né? Que seriam, vamos falar assim,
vendíveis pra gente, né, que a gente gostaria de ouvir, e enfim, então eu gosto do resultado que a gente teve de Daisy Jones. Eu tô sentindo falta já de Daisy Jones, porque eu assistia toda sexta-feira jantando aqui no meu quartinho, na minha cama, e eu não terei mais isso, então eu tô sentindo muita falta. Ah, eu só esqueci de falar também que eu gosto do final. Deixa eu te respondo. O meu chefe tá me mandando mensagem. Eu vou responder ele daqui a pouco. 2 segundos que eu tô terminando de gravar um vídeo. Gostei do final, que é um final em aberto pra gente, né? Em que a gente vê ali o Billy realmente indo atrás da Daisy e um olhando pra cara do outro. E aí, assim, você interpreta de maneira como você quiser. Se eles ficaram juntos ou não, se eles se tornaram amigos, ou se não deu certo o relacionamento deles, se deu certo. Fica um final em aberto. Era a sua interpretação. Quero saber, inclusive, o que você acha que aconteceu aí depois disso, tá? Depois que o Billy e a Daisy se veem naquela última cena, o que você acha que aconteceu? Conta pra mim nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu falei pra vocês, e se a gente tiver mais novidade de Daisy Jones, mas também outras novidades do mundo aí, né, de adaptações de livros, de série, vai ter vídeo aqui, como eu falei pra vocês, sobre o livro novo da Lola Salgado. Então, pra vocês não perderem mais nada, mais nenhuma novidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, que você não perde mais nada. Deixa seu like aqui nesse vídeo também, que é assim que o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Aí ele divulga esse vídeo pra mais gente, o meu canal pra mais gente, dá pra trazer cada vez mais vídeo pra vocês. E também me acompanha nas minhas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que a gente ainda vai ter. Que inclusive, se a gente tiver novidade, se vai ter segunda temporada de Daisy Jones ou não, primeiro lugar que eu costumo avisar vocês é no meu Instagram. Então me acompanha pra você não perder mais nada aí sobre o Daisy Jones and the Six. E é isso, um beijo e até o próximo.